Vamos dar uma parada no livro de Apocalipse, já que a gente está próximo do Natal. Vamos refletir um pouquinho sobre o Natal hoje à noite. Os textos são os mesmos. Cada vez que eu me aproximo da Bíblia, e é uma data conhecida como Natal, a gente lê Mateus, lê Lucas, e a gente fala, puxa Deus, eu já preguei uma mensagem nesse texto, já estudei com a igreja, e para não ser repetitivo, a gente busca de Deus uma graça para compartilhar aquilo que possa trazer edificação, exortação e edificação para a igreja. Ânimo. Então eu quero compartilhar com vocês hoje à noite o texto que o Marcos leu no início, Mateus capítulo 1, o verso 18 até o 25. O tema da nossa mensagem hoje é Jesus, o Salvador do seu povo, e que está nesse texto de Mateus, capítulo 1, de 1 até o 18 até o 25. Abre lá comigo. Mateus 1, de 18 até o 25. Vamos ler mais uma vez a palavra, é um texto curto. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Amém? Ok. Dezembro, final de ano, eu penso que é um mês assim do ano em que todos nós de alguma forma queremos refletir na nossa vida, não é, Almiro? A gente para, olha para trás, pensa naquilo que nós fomos, naquilo que nós fizemos, realizamos, mas a gente tem que pensar também em 2018, o que queremos ser, o que queremos fazer. Por isso, eu quero lembrar alguns fatos que envolvem o nascimento de Jesus. Eu quero focalizar com vocês num personagem que é muito pouco falado, que é José. Mas para mim esse personagem é tão importante, talvez tão mais importante do que Maria. E eu vou explicar isso para vocês por quê que eu considero esse homem tão importante. Então, hoje à noite, eu quero convidá-lo justamente para isso. Para você, como esse menininho aí, trazer a sua memória e começar a refletir nas bênçãos que Deus derramou sobre a sua vida. Eu tenho certeza que são muitas. Eu estava conversando com o João Batista, meu irmão, e eu perguntei para ele assim: João, quantas casas você tem? Ele falou assim: uai, então tem uma, mas estou construindo outra. Então você tem duas. Falei: rapaz, você é privilegiado demais. No meio de milhões de pessoas desse Brasil, você na sua condição humilde, você tem duas casas. Eu perguntei para ele assim: João, quantas noites você já ficou sem dormir, preocupado com a Lívia, esperando ela chegar de madrugada dos pagodes? Uai, então, nem uma vez não, ela não vai para o pagode não. Falei: então, meu amigo, você é um privilegiado, agradece a Deus por causa disso. Entenderam a ideia? Nós temos tantas bênçãos, mas às vezes a gente não pensa que isso é bênção. A gente acha que bênção é é algo extraordinário. Mas as bênçãos de Deus são coisas comuns, coisas que nós vivemos o dia a dia, às vezes nem presta atenção. Pense nas oportunidades que Deus já te deu e tem te dado. Oportunidades na sua vida conjugal, na sua vida como pai, para discipular os seus filhos, no seu trabalho, para prosperar. Pense nas ameaças, nas adversidades que você teve esse ano, porque são as adversidades que muitas vezes nos levam mais próximo de Deus. Pense nas suas fraquezas. Você não é um super-herói.
E são justamente as nossas fraquezas que nos levam a ajoelhar diante da cruz e dizer: Deus, de fato, eu preciso do Senhor. Mas há algo muito interessante. Existe uma mensagem que vem sendo colocada na nossa mente desde quando nós éramos pequenos. Essa mensagem diz que você precisa ser bom e você precisa fazer o bem, desde pequenininhos. E muitas vezes nós ouvimos isso e a gente acaba passando isso para os nossos filhos também. Nós precisamos ser bons para receber algum presente. Nós precisamos fazer coisas boas, porque se você não fizer, você vai ser rejeitado. Eu penso que por isso nós temos tanta dificuldade de entender a graça de Deus, porque nós estamos sempre querendo fazer algo para merecer, e a gente sabe que a gente não dá conta, porque nós não somos bons. Você já falou isso alguma vez para o seu filho? Se você escovar os dentes, papai vai te levar para passear. Você está mostrando para ele que você só vai passear com ele não porque você o ama, não porque você quer estar com ele, mas você só vai levá-lo a passear se ele fizer algo de bom. E isso vai incutindo na cabeça dele. Se você for bonzinho, te dou um presente de Natal. Se você for assim ou fizer assado, então vai ganhar isso e aquilo. Deixa-me mostrar uma música de Natal, e vou tentar colocá-la, pelo menos para você ouvir a melodia. Você não vai... Vamos ver se vai dar certo. O que você vai ouvir não vai entender o que está escrito lá. A música diz mais ou menos, a tradução diz isso aqui, olha. É melhor tomar cuidado, é melhor não chorar, é melhor não fazer bico. Vou dizer por quê. Papai Noel está chegando. Ele está fazendo uma lista. Ele vai verificar 2 vezes. Ele vai descobrir quem foi malvado ou bonzinho. Papai Noel está chegando na cidade. Ele vê quando você dorme e sabe quando você está acordado. Ele sabe se você foi bom ou mal. Então, é melhor ser bonzinho. Entenderam essa música? Isso está sendo cantado para crianças, impregnando na mente delas. Você precisa ser bom para ser amado. Você precisa ser bom para ganhar um presente. Mas eu quero te dizer uma coisa extremamente importante hoje à noite. O Natal, a mensagem do Natal, não é para pessoas boas. A mensagem do Natal não é uma retribuição para quem se portou bem durante o ano passado. O Natal, a mensagem do Natal bíblico, é uma mensagem maravilhosa de que Deus enviou o seu Filho para ser o Salvador do seu povo. Essa é a grande mensagem que tem que impactar o nosso coração, a nossa vida. Deus, Ele se importou. Deus se importou. Deus se importou com você. Ele não deixou você, mesmo sendo mau, mesmo fazendo coisas erradas, ao léu. Mas Ele veio aqui. Ele se tornou um de nós. Ele se tornou Deus encarnado. O versículo 21 desse texto diz assim, olha, o anjo falou para José, olha, ela, Maria, vai dar à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Jesus é uma tradução do hebraico do nome Josué. Existe hoje uma celeuma em cima desse nome Jesus, e você já deve ter ouvido isso. Essa igreja aqui é uma seita, porque eles usam o nome de Jesus, e não é Jesus, é Yeshua. Gente, isso é bobeira, isso é bobagem. Graças a Deus que nós não precisamos estudar hebraico para compreender a palavra dele. Graças a Deus que ninguém aqui precisa estudar grego para... Deus nos deu a graça de traduzir a Bíblia na nossa linguagem. Por isso nós não falamos Yeshua, nós falamos Jesus. O nome vem de Yahvé, ou Javé, ou Yahweh. A gente não sabe a pronúncia.
Nem os linguistas melhores sabem a pronúncia, sabe por quê? Eles chamam isso de tetragramon. São 4 letras que formam o nome de Deus. Mas o judeu tinha tanta reverência com o terceiro mandamento, de não tomar o nome do Senhor seu Deus em vão, que eles não pronunciavam o nome de Deus. Eles só escreviam com 4 letras, nem vogais eles colocavam. Então não se sabe a pronúncia. Josué vem desse Yahvé, e Jesus também vem disso. Mas o importante é você entender que aquele que nasceu de Maria é o Filho de Deus, ou é Deus encarnado, que veio estar conosco, por isso que o seu nome é Emanuel. Deus tabernaculou conosco, e habitou aqui conosco. A história, como aconteceu, foi contada. Você pode prestar atenção que todos os anos, chegando próximo do Natal, chegando próximo da Páscoa, Revista Veja, Fantástico, os órgãos de mídia, geralmente eles vasculham a história, e eles trazem como se fosse uma novidade, algum pergaminho que foi descoberto, dizendo, Jesus tinha uma esposa, Jesus não era Deus coisa nenhuma, porque acharam um pergaminho. Gente, existem centenas e milhares de pergaminhos que falam sobre essas histórias. Mas nós temos 4 escritores que receberam de Deus a autoridade para registrar de forma inspirada, sem erro, a história do Senhor Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João. O interessante é que esse povo nunca cita esses evangelhos. Eles sempre olham para esses evangelhos e dizem, não, isso aí foi adulterado pela Igreja Católica Romana. Mas olha como é interessante. Mateus, ele começa o versículo 18, contando quando você pergunta para alguém, como foi sexta-feira aqui, Marcos? O encontro do HDMD. E o Marcos então diz, foi assim. Ele vai registrar, ele vai contar como foi a história. Então, Mateus está fazendo justamente isso. Preste atenção que Mateus viveu no 1º século. Ele foi discípulo de Jesus. Ele ouviu essas histórias de Jesus. Ele teve a oportunidade de conversar com pessoas que viveram naquela época. Olha um dos textos da Bíblia que ele diz assim, ele fala assim, de fato, preste bem atenção comigo, de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Você quer falar de Deus para o seu filho? Eu estava pensando outro dia em visitar a irmã Ziza e falar para ela assim, irmã Ziza, faz um bolo para mim. E Divino, eu vou vir visitar aqui, Claudinha, fica com a sua filha. Mas a irmã Ziza vai sair, vai ficar lá na esquina escondido. Eu vou chegar lá e vou falar, nó! Para a filhinha da Cláudia, quem fez esse bolo? Quem que ela vai falar? A vovó. Vovó Ziza que fez. E eu vou perguntar para ela, cadê? Quem que é essa vovó Ziza? Ela vai falar, está lá na cozinha, então vamos lá. Ela não vai achar a vovó Ziza. Não, está no quarto. Nós vamos procurar na casa toda. E eu vou dizer para ela assim, não, esse bolo aqui, ele veio de uma explosão. Foi um caminhão lá do Bretas que estava fazendo entrega, bateu num poste, capotou, pegou fogo, e aí misturou fubá, misturou leite, misturou farinha de trigo, ovo, e pegou fogo e saiu esse bolo. Não, Titão, foi a minha vovó. Como é que você sabe? Ela falou, porque eu vi a vovó fazer isso. Eu vi a vovó quebrar o ovo. Eu vi a vovó colocar no forno. E eu vi a vovó fazer esse bolo para esperar você. Mas cadê a vovó? Não sei onde ela está, mas eu sei que foi a vovó. Foi isso que aconteceu com os evangelhos. É esse o testemunho que nós temos. Nós não podemos ver a Deus, mas nós podemos ouvir o testemunho daqueles que estiveram com Deus encarnado. Quem vê a mim, disse Jesus, vê o Pai. Porque tudo que nós precisamos conhecer do Pai, vamos conhecer em Cristo Jesus. Então, Mateus ele vai nos dar um pouquinho do contexto histórico.
do que acontecia naquela época em termos de casamento. O casamento judaico tinha 3 passos. O primeiro é que os pais é que faziam o casamento. O pai de José, que conhecia, porque eram basicamente do mesmo clã, da mesma tribo, conheciam os pais de Maria, então os pais é que firmavam o casamento dos dois. Eles eram pirralhos ainda, pequenos. Eles nem sabiam. Segundo passo, quando aqueles meninos estavam jovens, as famílias se reuniam, e o José então era apresentado para Maria, e os pais diziam: esta é a jovem que você vai se casar, este é o jovem que você vai se casar. Então naquele segundo passo eles assumiam um compromisso de registrar em ata um casamento. Para a lei judaica isso era casamento, mas os dois ainda não podiam consumar sexualmente o casamento. O noivo voltava para a casa dele para preparar a casa, os móveis, para preparar as condições, e ele tinha 1 ano para fazer isso. Depois de 1 ano, então, aí que ele voltava para a casa da noiva, para buscá-la, aí se dava o casamento, a festa, e ele então levava para a sua casa, e ele então habitava com sua esposa, e gerava família com ela. O que Mateus está nos contando, é que José e Maria estavam vivendo esse segundo estágio. Os pais que haviam feito o casamento, agora eles estão comprometidos. Olha o que o texto bíblico diz: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, ela estava o quê? Prometida em casamento a José. É o segundo passo. Eles estavam naquele processo legal em que eles tinham assinado o documento, mas não estavam morando juntos. Isso é muito sério. A Bíblia diz: por isso, em primeiro lugar, deixa o homem pai e mãe. Segundo passo, une a sua mulher. Terceiro passo, tornando-se os dois uma só carne. Por que nós cristãos não obedecemos isso? Será que é tão difícil? Por que a gente inverte os papéis? Eu me torno uma só carne, depois, se eu tiver condições, aí eu caso. Está errado. Não é assim que Deus quer. O texto é muito claro em dizer que eles ainda não consumaram o casamento, eles não tinham dormido juntos. Mas aí então Mateus apresenta um suposto problema. Maria estava grávida. Claro que aqui para nós ele dá a informação de que ela estava grávida pelo Espírito Santo. Mas José não sabia disso. A gente não sabe se foi Maria dos seus próprios lábios que contou isso para José, ou se alguém contou: olha, a menina lá está grávida, pisou na bola. Agora, vamos pensar um pouquinho no caráter desse homem. Isso me impactou bastante nesse estudo que eu fiz. Quando eu olho para o caráter de José, em primeiro lugar, no versículo 19, eu vejo que ele era um homem guiado por princípios, ele não negociava os seus princípios. Gente, nós falamos que somos crentes, não pode ser da boca para fora. Quando nós falamos que somos crentes, nós precisamos ser guiados por princípios e princípios bíblicos. Temos que ter princípios. Quando José ouviu que Maria estava grávida, a Bíblia diz assim, olha, por ser José, seu marido, um homem justo. Isso significa que ele era um crente verdadeiro, alguém que cria na palavra. E como um judeu justo, ele tinha que andar de acordo com aquilo que a lei de Moisés falava. O judeu tinha a oportunidade, naquele 1 ano, que ele estava comprometido, se a sua esposa, ou ele, o homem, tivesse relação sexual com outra pessoa que não o seu cônjuge, ele podia pedir carta de divórcio e mandar a esposa embora. A lei mosaica dizia que se fosse a mulher, tanto ela como o amante deveriam ser levados para a praça Tubal Vilela e ser apedrejados. Então José, ele se guiou por esses princípios. Ele lembrou de Deuteronômio, da instrução da Bíblia, e ele falou: eu preciso agir da maneira como Deus instruiu. Mas eu olhei para o caráter dele, e eu vi uma profunda sensibilidade nesse homem.
uma sensibilidade para com aquela que ele amava, uma sensibilidade para não expor publicamente a sua fraqueza, porque na mente de José, ela o havia traído, ele estava ferido, machucado. E o texto bíblico diz assim, que ele não quis expô-la à desonra pública. O que significa isso? Ele tinha a oportunidade de fazer um divórcio público, era abrir a boca para que todas as pessoas da vizinhança soubessem que Maria o havia traído. E se ele fizesse isso publicamente, ela cairia em desgraça diante da sua sociedade. Mas ele era um homem que amava a sua esposa. Por mais que ele se sentisse traído, machucado e ferido, com essa sensibilidade, revela o grande amor que ele tem por Maria. E em terceiro lugar, eu vejo um caráter de prudência. Falta muitas vezes isso em nós. Ele preferiu fazer um divórcio privado. Ele não botou a boca no trombone. Ele preferiu sofrer sozinho. A ideia dele era chamar Maria, e só os dois, irem lá no cartório, e lá ele iria lavrar um termo de divórcio, colocar nas mãos dela e dizer, vai viver sua vida, que eu vou embora viver a minha. Olha que interessante. Como que nós precisamos aprender com essa história do Natal? Porque quando alguém fere a gente, ou pelo menos a gente se sente ferido, porque na verdade José não tinha sido ferido, ele não conhecia toda a história, ele não tinha todas as informações, mas que legal, que ele agiu como crente. Queridos, quando a tempestade, o trovão soa sobre a nossa vida, a gente não pode agir como incrédulo, a gente tem que agir por princípios, a gente tem que agir como pessoas que são cristãs. Eu gostei demais da Isabel Cristina. Eu li, quer dizer, eu não vi toda a argumentação da Maria Helena e dos que está jogando no zap, mas eu vi a da Isabel Cristina, e achei tão madura, tão prudente a colocação dela. Precisamos agir assim, como pessoas que são de fato crentes. E daqui para frente, se nós quisermos ser e fazer coisas que glorificam a Deus em 2018, eu tenho para compartilhar com vocês, com base nesse primeiro Natal e na reação desse homem José, 5 orientações, que para mim são extremamente importantes, que vão poder mudar a nossa vida, naquilo que somos e naquilo que podemos fazer em 2018, para que Deus seja glorificado. Qual é a primeira orientação? A primeira orientação é que nós, como crentes, assim como José, a gente precisa, deixa eu mudar minha folha aqui para mim não me perder aqui. Como José, todos nós que somos cristãos, a gente precisa aprender a pensar. Vocês estão comigo aí? O que a gente precisa fazer? A gente precisa pensar antes de agir. Isso é o mínimo que se requer de um homem, de uma mulher, principalmente se são cristãos. Já caiu mesmo, não tem como correr não, caiu. Pensa, reflete, antes de agir. O que o texto diz para mim no versículo 20? Mas, ele estava pensando, o que ele ia fazer? Um divórcio público ou um divórcio particular? Eu vou largar essa mulher, ela vai ser apedrejada, o que eu vou? Ele está pensando, o que a Bíblia diz? Como que eu vou agir? Mas, depois de ter pensado nisso, ele refletiu, ele gastou tempo. O problema é que nós somos emocionais demais, não é verdade? A gente é muito passivo. Passivo não, a gente é muito passional. A gente, quando é ferido, machucado, quando os nossos direitos são roubados, a gente não pensa, a gente sente. E quando a gente sente, a gente faz besteira.
Abra comigo a sua Bíblia. Segura aqui Mateus rapidinho. Salmo 32, um salmo que você deve memorizar na sua cabeça, no seu coração. Salmo 32, o verso 9. Salmo 32, verso 9. O 8 e o 9. Olha o que Deus está falando para o salmista. É uma promessa dele. 32, 8. Eu, quem é eu aí? O Senhor, Yahvé, o Deus de Israel, o Deus do salmista. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. E o aconselharei e cuidarei de você. Mas como que Deus iria fazer isso? Através da palavra. O salmista tinha que ler a Bíblia, ele tinha que meditar, tinha que refletir na Bíblia para conhecer a vontade de Deus. É assim que Deus nos instrui, nos ensina, nos aconselha, cuida de nós. Versículo 9. Não sejam como o cavalo. Não seja como o burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedece. Olha que coisa forte. O salmista está dizendo, gente, a gente não pode ser como animal. O animal não tem pensamento, ele não pondera, ele não reflete, ele não tem lógica no seu pensamento, ele age por instinto. Você cutuca na bunda de um boi, ele vai embora. Nós não somos animais. Nós precisamos aprender a pensar antes de agir. Segundo lugar, achei muito interessante isso. Você precisa aprender a assumir a missão que Deus tem para a sua vida. Não corre não. Não corre não. A Etel falou sobre isso hoje à noite. A gente está no ministério 1, 2, estou cansado, não quero mais. Por quê? Será que é tão pedreira assim a coisa? Porque ninguém reconhece. E não vai reconhecer mesmo. Se você está esperando aplauso dos homens, aí sim, então entrega o ministério. Mas a recompensa virá do Senhor da igreja. Volta comigo rapidinho lá para Mateus. Ele diz, olha, então, depois de ter pensado, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa. E agora então ele vai explicar para José aquilo que ele não sabia. Deus vai revelar para ele uma informação que ele não tinha. Imagina, Maria pegou o telefone e ligou para ele e falou assim, José, quero te contar uma coisa, menino. Eu estou grávida, mas olha, não tive relação sexual com ninguém. Me ajuda, ninguém ia acreditar nisso não, naquela época, nem hoje. Mas olha, Deus é tão bondoso conosco, Ele tem nos dado a sua palavra, para a gente conhecer a vontade dEle, conhecer os caminhos dEle. Então Ele enviou um anjo. Por isso que eu acho que José é um personagem extremamente importante. Você quer, de fato, ter uma prova do nascimento, não do nascimento virginal, né? Porque o nascimento de Jesus foi um nascimento normal, mas uma concepção, a concepção foi sobrenatural, porque ela não teve relação com ninguém. E a prova para mim é esse homem chamado José. Não foram amigos de botequim que convenceram ele, foi Deus que deu a ele uma revelação. Então o texto bíblico diz assim para nós, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado é obra do Espírito Santo. É Deus quem está aí, José, fica tranquilo. Ela dará à luz um filho. E olha o privilégio desse homem. Olha o privilégio, como Deus é tão bondoso conosco, não deixou José chutar o balde. Deus interviu na história desse homem e falou, calma, nós precisamos aquietar e saber que Deus é Deus. Calma, José, porque aquilo que está lá dentro do ventre da sua esposa é minha obra, é a obra do meu Espírito Santo.
E você tem o grande privilégio de receber esse menino como seu filho. E você vai ter o grande privilégio de dar a ele um nome. Isso era tremendo em Israel. Ela dará à luz um filho. E você vai dar a ele o nome de Jesus. Jesus significa Yahvé salva, ou Deus salva, ou Deus é salvador, ou Deus é o nosso auxílio. Que privilégio de José, poder esperar a gestação da sua esposa, ver aquele menino nascer, crescer, vendo aquela criança tão linda, no sentido de personalidade, no sentido de caráter, e saber que aquele menino era algo sobrenatural, era Emanuel, habitando com ele lá dentro da carpintaria, aprendendo com ele o ofício de um carpinteiro, sendo-lhe obediente, nunca tendo respondido. Que privilégio, porque ele não chutou o balde, porque Deus interviu. Porque Deus interviu, e Deus vai intervir na sua vida, na hora certa, no momento certo, da maneira como Ele quer. O que Ele pede para nós é não chutar o balde, porque Ele tem coisas grandiosas para nós. Então, assuma a missão que Deus tem para a sua vida. O problema é que muitas vezes nós pensamos que a missão de Deus é algo muito grande, muito extraordinário. Eu li um livro em que, numa convenção batista nos Estados Unidos, vieram missionários batistas do mundo inteiro, e cada um que pegava o microfone começava a dar relatório do seu ministério, e dizia de tantas conversões. Um foi para uma tribo e muitos índios se converteram, e cada um deles, até que um senhor, um missionário, talvez um dos mais antigos da convenção batista norte-americana, tomou o microfone e olhou para os seus irmãos e disse: olha, eu não tenho números para compartilhar com vocês. Não sei porque Deus não deu ao meu ministério frutos no sentido de vidas sendo convertidas. Mas eu quero falar para vocês que nesses 50 anos que eu tenho estado na África, entre aquele povo, Deus tem construído no meu caráter o caráter do Senhor Jesus. Ele tem me ensinado a ser fiel. A gente acha que isso é muito pouco. Mas conversões não dependem de pessoas. Conversões dependem de Deus. Avivamento não depende de pessoas. Avivamento depende de Deus, o Espírito Santo querer. Eu tenho orado por isso, para que Deus possa mover o coração da igreja dos irmãos, para ter o desejo de ler a Bíblia, de orar, de confessar pecados, de querer uma vida santa. Mas quem vai fazer isso? É Deus, no tempo dEle, na obra dEle. Talvez a missão que Deus tem para a sua vida é você ser uma boa esposa. A missão que Deus tem para a sua vida é você ser um bom marido, respeitador, que conversa de maneira dialogável com sua esposa. Talvez o ministério que Deus tem para você, a missão que Deus tem para você é você ser solteira, para a glória dEle. E você poder compartilhar com outras pessoas dizendo assim: olha, eu me basto, porque Jesus supre todas as minhas necessidades. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Eu tive muitas amigas no seminário que entenderam isso para a vida delas. A Bárbara, nossa Bárbara, eu conversei com ela uma vez. E ela falou isso: olha, eu entendi que Deus queria ser o meu universo. E eu dediquei toda a minha vida. Não que eu não quisesse, mas entre escolher lá fora e escolher aqui dentro, eu preferi escolher aqui dentro. Então, meus queridos, aprenda a pensar antes de agir. Assuma a missão que Deus tem para a sua vida. Honre-o. A Bíblia fala que o que Deus quer, que Ele requer de nós, é que nós sejamos encontrados fiéis. Terceiro lugar, assim como José, naquele primeiro anúncio do Natal, nós precisamos crer na palavra de Deus. Tita, mas eu creio na palavra de Deus. Será? Será mesmo que nós cremos? O Senhor Jesus, Ele falou: olha, se vocês crerem em mim, como diz a Escritura,
do seu interior fluirão rios de água viva. Gente, esse versículo me impactou tanto na minha vida quando eu descobri esse versículo no seminário. E ele tem feito parte da minha vida até hoje. Eu quero cada vez mais vibrar com as coisas de Deus. Eu quero que do meu interior fluam rios de água viva para a glória dEle. Olha o versículo 22 comigo. O anjo falou para José, olha, e eu acho que isso impactou muito mesmo o coração de José, por ele ser um homem de princípios, um homem que cria na palavra. O anjo falou para ele, José, olha, tudo isso não está acontecendo por acaso. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse a fé. Ele vai citar Isaías capítulo 7. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Deus cumpre a sua palavra. Os anos podem passar. A Bíblia diz que a nossa vida é comparada a uma erva do campo, um matinho. Cadê as duas florzinhas que estavam aqui? Murchou. Alegrou a gente, eu acho que umas 2, 3 semanas. Tive que podar. A nossa vida é comparada a um matinho. Mas a Bíblia diz, a palavra do Senhor permanece para sempre. Ela não caduca. E isso tem que impactar o nosso coração. José foi impactado com essa palavra. O anjo tocou numa área muito importante da sua vida, que era a fé. Você precisa voltar os seus olhos para a palavra. Diante da tempestade, diante do trovão, você precisa saber quem está acima deles. Você precisa trazer versos da palavra e se firmar na palavra de Deus. Crer na palavra de Deus para que a gente possa realmente ser e fazer coisas que glorificam a Deus no ano que vem. Quarto lugar, que é uma consequência do 3, obedecer de coração ao que Deus ordena. Eu tive um professor que dizia o seguinte para nós: o grande problema dos cristãos não é com aquilo que eles não sabem. O grande problema dos cristãos é com aquilo que eles sabem, mas não obedecem, mas não praticam. Nós conhecemos a vontade de Deus. Podemos não conhecer em toda a sua plenitude, mas a gente conhece muito da palavra de Deus. Em tudo dai graças. Quantos de nós gastam um tempinho antes da refeição para agradecer o rango lá? Mas a vida é tão agitada que a gente nem tem tempo de dizer, Deus, obrigado por esse alimento que fortalece o meu físico, mas ajuda-me a desejar o alimento espiritual, porque não só de pão viverá o homem. Olha o que diz o versículo 24. Ao acordar, José fez ação, o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado. Gente, a Bíblia não é uma opção, se você quer, se você não quer, é ordem. Os mandamentos imperativos que Deus tem dado para nós são mandamentos de Deus. Jesus falou, olha, aquele que me ama, obedece. Eu me lembro de Saul, o rei de Israel. O primeiro rei de Israel. Deus tinha dado a ele uma ordem para ir guerrear contra um povo que lá atrás, na época de Moisés, tinha matado e guerreado quando Israel estava atravessando o deserto. E ele aproveitou a vulnerabilidade daquele povo, das mulheres, das crianças que ficaram mais atrás. E Amaleque, com seu exército, destruiu um bom acampamento de Israel. E Deus falou, eu vou riscar da face da terra essa gente chamada Amaleque. Os amalequitas eu vou riscar do mapa. O tempo passou. E agora Deus tem a oportunidade. Ele chama Saul e diz, vai e guerreia contra Agag, o rei dos amalequitas. Destrói tudo. O rei
homens, mulheres, crianças, apaga, risca. Deus não mandou Saul questionar, mas por quê? Deus mandou destruir tudo, boi, ovelha, mata tudo. E ele foi. E Deus deu a vitória para ele. Mas ele não matou Agag. Ele não matou todos os rebanhos. E Deus então ligou para o profeta Samuel e diz assim: vai lá visitar o cara, porque acabou. Não dou mais oportunidade para ele. Não quero ele mais como rei do meu povo. Fala para ele que acabou. Quando o profeta chegou, e ele saiu e saudou Samuel e diz: oh, bendito do Senhor, eu fiz tudo o que Deus mandou. Mé. Uai, rei, e esse balido de ovelha que eu estou ouvindo? Mu. E esse mugido de boi que eu estou ouvindo? Ah, isso aí é problema do povo. O povo é que pegou o melhor do rebanho para sacrificar ao Senhor. Oh, louvado seja Jeová. Sabe o que o profeta falou? Olha, rei, Deus não tem prazer em sacrifícios, holocaustos. O prazer de Deus é que se obedeça a sua palavra. Desde agora, o reino foi rasgado, tirado de ti. Quando o profeta virou as costas e começou a ir embora, ele pegou no manto do rei, do profeta. Sabe o que aconteceu? O vestido rasgou. Deus deu uma lição prática para o rei. Rasgou, acabou. Meus queridos, obedecer ao Senhor de coração não é na nossa força. A gente precisa do Espírito Santo e ele foi nos dado. Mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Eu creio que nós temos o Espírito. Agora, quem que nós estamos alimentando durante a semana? Se é a nossa própria carne ou se é o Espírito Santo de Deus. José fez aquilo que o Senhor, através do anjo, tinha ordenado, e ele recebeu Maria como sua esposa. E por último, ter autodisciplina. Se há uma mensagem que o Natal, através de José aqui, falou ao meu coração, é isso. Precisamos ser um povo que tem autodisciplina. Versículo 25 diz que José então casou-se com Maria, mas ele não teve relações sexuais com ela, enquanto ela não deu à luz um filho. E aí então ele aproveitou aquele grande privilégio e pôs o nome nele de Jesus. Você sabe o que é um jovem que sonhou em casar com a sua jovem esposa? Cada vez que ele trabalhava durante aquele ano, ele falava: ô Maria, logo logo você vai vir para o meu barraco. E a giripoca vai piar. Todo jovem pensa nisso. Agora imagina esse homem, quando ele recebe essa jovem na sua casa. Ela é sua esposa. Ela não está barriguda ainda. Mas ele foi acompanhando a gestação dia a dia, semana a semana. Autodisciplina. Ele não tocou em Maria sexualmente, enquanto não passaram-se 9 meses, ela deu à luz. Aí sim, depois, ele desfrutou da sua vida sexual com a esposa e teve outros filhos. Autodisciplina, meus queridos. Nós vivemos numa geração em que ninguém tem disciplina. Eu gosto de um canal chamado ID, ou Investigação Discovery. Eu fico assim, boquiaberto. É um canal que mostra julgamentos, são crimes. A mulher sai para uma balada. Dança uma vez lá com o cara, já leva o cara para morar, nem sabe quem é o cara. Mas leva para morar com ela. Aí a desgraça acontece. Geralmente são estupros de vulneráveis, ou às vezes são assassinatos dos filhos. E aí então o
programa mostra isso, a investigação, passo a passo, de repente cai em cima do cara que a mulher trouxe lá do bordel, lá da balada. Precisamos ter autodisciplina, precisamos pensar como José. A nossa vida não pode ser levada sexualmente. Existem questões muito mais prioritárias. Precisamos ser um povo santo, a gente não pode viver como as pessoas do mundo vivem. Natal está dizendo isso, olha, Deus não espera que a gente seja bonzinho. Ele veio para salvar o seu povo, e nós cantamos isso. É o teu povo, nós somos o povo de Deus. Mas não podemos viver de maneira incrédula. A Bíblia diz que Jesus veio salvar o seu povo dos pecados, não nos pecados. Você entende a diferença? Você entende ou não? Vamos ler de novo lá o versículo 1, 21. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Vamos imaginar aqui que você conhece uma pessoa que rendeu-se à vida de prostituição. Ela usa isso como meio de ganhar dinheiro, de subsistência. Mas você como crente, você sabe que isso é uma desgraça. Isso está denegrindo a própria imagem e semelhança dessa mulher. E você tem, de alguma forma, condições de ajudá-la. E você, então, arruma um emprego para ela, ou compra uma casa para ela, e você diz, olha, eu quero que você saia dessa vida, e viva uma vida diferente. Eu tenho certeza que você não queria pegar o seu dinheiro e dizer, não, tudo bem, você está passando dificuldade, eu vou te dar dinheiro para você viver nessa vida. Vocês entenderam a diferença? Deus não nos salvou para a gente viver na prostituição, no pecado. Deus enviou Jesus para nos salvar do pecado. E Ele nos deu o poder do Santo Espírito dEle, para livrarmos-nos de tudo aquilo que é errado. Meus queridos, eu gostaria que você considerasse com muita seriedade a questão do Senhor Jesus Cristo. Ser crente não é vir na igreja. Ser crente não é ser batizado. Tem muita gente que vem na igreja e é batizado e não é crente. Não tem o coração regenerado. Hoje à noite eu estou te convocando para pensar nisso. Considerar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus é o Salvador do seu povo. Somente Cristo providenciou salvação, redenção, pagamento para nós. Preste bem atenção. Jesus não é uma opção. Jesus não é uma opção. Ele é a única opção. O texto bíblico, a ênfase do grego diz assim, ele, no versículo 21, quando o anjo falou para José, porque ele, e somente ele, salvará o seu povo. Não tem outro. Ou você tem Cristo Jesus como seu Salvador, ou você está no mato, perdido, cego, sem o perdão de pecados. Talvez por isso, o apóstolo Pedro afirmou no seu primeiro sermão evangélico, diante de toda a nação de Israel, esse Jesus que vocês estão rejeitando é a pedra angular. Não existe nenhum outro pelo qual importa que nós sejamos salvos. Não existe no céu, na terra, debaixo da terra, nenhum outro nome. É Jesus, o Filho de Deus. Aquele que se tornou homem para ser o sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Considere com seriedade essa mensagem, porque Deus ama aqueles que vêm a Ele. Deus sabe que não tem ninguém bonzinho. Ele não é o Papai Noel que está, né, como fala lá a música, né? Ele está ticando para ver quantas vezes você pisou na bola, para ver se vai te abençoar ou não. Ele sabe que você é uma prostituta que está no cabaré, mas graciosamente Ele vem oferecer perdão, não para você continuar, mas para você sair dessa vida miserável e Ele poder oferecer vida e vida abundante para você. Segundo e último,
Procure enxergar a vida com outras perspectivas. Nós somos crentes. Nós somos regenerados. Precisamos aprender a pensar antes de agir. Para José, só tinha duas opções. Quais eram as duas opções? Eu vou me divorciar secretamente de Maria. Ou então, eu abro a boca no trombone e ela vai ser apedrejada. Eram as duas opções que ele imaginava que existiam. Às vezes, quando nós estamos diante de um problema, a gente precisa parar e fazer o quê? A gente precisa recuar um pouquinho. Quando você recua, seu campo de visão é maior. Você tem uma perspectiva mais diferente das coisas. José pensou em divorciar secretamente, ou ele pensou em abrir a boca e deixar o pau quebrar. Mas Deus tinha uma outra opção, uma outra escolha. A escolha era muito melhor. A vontade de Deus é que José recebesse Maria, casasse com ela e criasse o Senhor Jesus como o Salvador que veio para esse mundo. Pare e pense hoje à noite, como é que foi sua vida em 2017? O que você fez, o que você deixou de fazer? Agora a questão é, como que nós vamos viver em 2018? Se a gente realmente buscar de Deus graça, poder e sua misericórdia, a gente vai poder ser e a gente vai poder fazer coisas que glorificam o nome dEle. Abaixa a sua cabeça comigo. Reflita por alguns momentos. O Senhor Jesus tem sido o seu Salvador. Ele te salvou dos pecados, mas você está vivendo nos pecados? Ele falou para a igreja: olha, eu estou à porta e bato. Eu acho incrível isso. A igreja tinha colocado Jesus do lado de fora. E ele está lá do lado de fora batendo na porta. Ei, estou aqui. E ele diz, olha, se alguém abrir a porta, eu cearei com ele e ele comigo. Jesus não quer ir embora. Mas ele não quer viver numa vida que tem pecados. Porque ele é um Deus santo. Ele nos convida a termos uma vida de santidade, uma vida de quebrantamento, uma vida de pureza, uma vida de submissão à vontade dEle, uma vida de confissão de pecados. Talvez hoje à noite Jesus esteja falando ao seu coração, ei, estou aqui, batendo. Se você ouvir, eu entro. Se você abrir a porta, eu vou cear com você. Que bom que José não agiu antes de pensar. Que bom que ele ouviu e obedeceu a voz de Deus através do anjo. Que bom que ele entendeu a missão que Deus tinha para ele. É interessante que poucas pessoas falam sobre José. É mais fácil falar sobre Paulo, sobre Pedro, sobre qualquer outro apóstolo, sobre Maria. Mas José aceitou isso. Eu acho que isso é legal. Ele aceitou a missão que Deus tinha para ele. Talvez até uma missão assim de bastidor. Mas ele pôde dizer, eu quero fazer a tua vontade. Peça a Deus para crer na sua palavra, para obedecer a sua palavra. Peça a Deus para ser uma pessoa autodisciplinada. Deus amado, em nome de Jesus, o Deus Emanuel, aquele que veio aqui tabernacular conosco. Obrigado pelo testemunho daqueles que conviveram com Ele e que deixaram registrado o testemunho para que nós pudéssemos crer.
para que nós pudéssemos usufruir do bolo da irmã Ziza, mesmo ela não estando em casa no momento. Mas é tão bom saber que o Senhor é real, que o Senhor existe, que o Senhor está ali e um dia vai voltar novamente. Abençoa esta igreja, Deus, abençoa a vida de cada um. Como nós cantamos hoje, Pai, descansarei, pois eu sei que o Senhor é Deus. Não importa o estrondo do trovão, a força do vento, descansarei, porque eu sei que o Senhor é Deus. Abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém?